Alô, amigos do História Santos Podcast, cheguei aqui para falar com vocês e conversar com vocês sobre uma matéria que saiu no nosso Instagram, @História Santos, no nosso site historiasantos.com, sobre o João Basso, zagueiro brasileiro que está no Arouca de Portugal. O Santos tem interesse na contratação desse atleta. Faz parte de uma das prioridades de uma lista de Paulo Turra para tornar o Santos forte de agora em diante, na avaliação do treinador, do coordenador esportivo e do presidente Andrés Ueder. Eu quero explicar para vocês como é que está essa situação do João Basso e falar um pouquinho também do Pereira, que não respondeu ao Santos ainda, hein? Ex-Udinese, meio argentino, de 33 anos. Não respondeu. Inscreva-se no canal, ative as notificações, comente demais nesse conteúdo que é muito importante. Deixa eu fazer um convite para vocês também. Eu sei que vocês todos devem ter o Instagram, né? Então segue lá a gente no @isodasantos. Tem postagens diárias, muitas postagens factuais. A gente concentra também nosso conteúdo lá. Além do @isodasantos, tem o historiasantos.com, o nosso site. O João Basso já foi motivo de interesse do Cruzeiro de Belo Horizonte, tá? Só que o Cruzeiro logo se retirou da conversa, da negociação, logo perdeu o interesse quando soube o valor, 2 milhões de euros. Ele tem 26 anos, foi revelado pelo Paraná Clube, é titular do Arouca, é um jogador que foi responsável pela campanha do Arouca no Campeonato Português, levando o time à 5ª colocação para disputar competições em nível europeu, né? Competições fora de Portugal, né? Óbvio, né? E o Santos se interessou, porque precisa de um zagueiro, o Joaquim Messias, Luiz Felipe e Alex Nascimento, né? O Santos tá pelado com relação ao zagueiro, né? Principalmente depois da atuação na nossa dupla de zaga, né? Inclusive nossa defesa tomou 10 gols em 3 jogos com Paulo Turra. Então o Santos tentou acelerar essa negociação pelo João Basso. O Arouca pede 2 milhões de euros, tá? O Santos ofereceu algo em torno de 6, 7 milhões de reais, e para completar os 2 milhões de euros, que aí vai dar 10 milhões de reais, um pouco mais, o Santos entregou uma lista com 14 jogadores para que o Arouca queira escolher. Fique à vontade, o cardápio está aqui, escolha, fique à vontade. A gente tem 6 milhões de reais aqui e vamos te entregar isso aqui, você escolhe aí quantos jogadores quiser. Nessa lista o Natan não tá? O Natan já é bem conhecido no futebol português, ninguém quer. Tá o Bruno Marques, que voltou de lá agora, tá? Tá o Lucas Barbosa, tá o Balieiro, tá o Renier da base, que tem contrato com o Santos por pouco tempo, né? E é o moleque que tem uma multa superior a 500 milhões de reais. Tá o Renier, tem a lista com o tal Ed Carlos, é uma lista gigantesca. E o Santos acredita que o Arouca vá aproveitar algum desses jogadores para complementar o dinheiro e ele ter o João Basso como 4º reforço do Santos na temporada. Vai ter confiança assim lá em Madureira, hein? Eu vou falar para vocês, hein? A informação que eu tenho é que o Arouca não abre mão dos 2 milhões de euros. Quer comprar o jogador? Paga, ponto final. O que vier é bônus. Então, mais uma negociação que o Santos toca aí. 17 de julho hoje, hein? 17 dias de janela. Estamos indo para o dia 18. A janela fecha no final desse mês. Pois é. E o Pereira, ex-Juventus, estava na Udinese da Itália, meio argentino, 33 anos. Que o Santos deu o ultimato para ele responder até hoje se aceita ou não a proposta do Santos, que se ofereceu para o Internacional de Porto Alegre e que tem proposta do futebol da Turquia, do Besiktas. O representante dele está em silêncio. O jogador está em silêncio. Estou para dizer para vocês que hoje a gente confirma que o Pereira vai ser outro estilo Zalazar, estilo Bruno Henrique, que será riscado da lista de possíveis reforços do Santos. Está muito próximo disso acontecer. O Santos no mercado do futebol é um problema, hein? O Mônaco começou com uma proposta de 10 milhões de euros, né? Mais o valor do Jean Lucas, que chegou aqui por 4 milhões de euros. O Santos quer 15 milhões de euros, né? Mais o Jean Lucas. E essa negociação vai acabar terminando em 20 milhões de euros
no geral, no total. Aí o Santos vai vender o David Washington. O Marcos Leonardo, depois do clássico, foi perguntado, né, sobre o futuro dele, despistou. A frase dele diz tudo. Ele falou assim: enquanto eu estiver aqui, vou dar meu máximo. Enquanto ele estiver aqui. Porque ele já aceitou a Lazio. Agora falta a Lazio oficializar a proposta para o Santos, para o moleque sair. Vejam só, a gente precisa de chegadas. Já teve uma saída do Ângelo confirmada e podem ter mais 2 saídas de 3 jogadores revelados na base do Santos, né? O Ângelo não conseguiu render, e eu sempre digo que o Ângelo, para brilhar, ele tinha que sair do Santos, porque fora ele vai dar certo. O Marcos Leonardo é outro que muita gente pega no pé do cara, mas pô, eu acho ele um baita centroavante. Quando ele joga num time ajeitadinho, ele mete gol, não tem jeito, e ele vai estar muito bem na Europa. E o David Washington é totalmente diferenciado. Em 15 minutos em campo, ele meteu uma bola na trave e sofreu um pênalti contra o São Paulo. É diferenciado. Só não enxerga o Paulo Turra, né? Enfim, que contra o Goiás, por exemplo, preferiu o Bruno Benzenga do que o David Washington. E esse cenário para o moleque é prejudicial. 18 anos, se tem proposta, ele vai embora. É simples. E se eu disser para vocês que teremos essa semana possivelmente mais saídas do que chegadas, como é que você vai se sentir? Ah, vamos ter dinheiro para contratar. E você confia nas contratações feitas pela atual gestão, pelo coordenador esportivo? Comenta aqui embaixo que mais tarde a gente volta a se falar. Um abraço.